Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio de número 9. Hoje nós vamos falar de coesão grupal. Eu, Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. E para começar falando de coesão grupal, quando a gente fala de esporte, principalmente a gente fala de equipe, né? Então, às vezes gera essa dúvida e muitas vezes um mau entendimento, né? Qual a diferença de grupo e de equipe? Tem diferença? É a mesma coisa? Como é que é isso, Marta? Na verdade, a gente tem vários grupos, né? Grupos de pertencimento da família Amaral, da família Magalhães. Uhum. Nós temos o grupo de pertencimento de morar em tal bairro. Eu aqui em São Paulo, a Adriana aí no Rio de Janeiro. Nós temos grupos de pertencimento de amigos, né? Agora, o que é uma equipe? Uma equipe é uma coisa que se constitui com o tempo, não é uma coisa que nasce pronta. E as pessoas envolvidas têm que querer estar dentro de uma equipe. Começa como um grupo e ele vai evoluindo. Então, nós temos algumas fases, por exemplo, a fase maravilhosa, aquela fase que é encantadora, né? Que é a fase da minha equipe, tararara, tudo lindo, tudo colorido. O Aí início, temos né? E todo mundo está se conhecendo, né? maravilhoso, né? Aí temos a segunda fase, que é a fase onde os conflitos começam a aparecer as diferenças, e aí você não gosta de alguma coisa, o outro também não gosta. Então, essa fase é uma fase mais difícil. E aí vem a terceira fase, que te convida à maturidade da equipe, né? E Uhum. essa terceira fase você tem que querer aprender com o outro aquilo que você não gosta, o outro aprender contigo. Então, isso é uma equipe. Uma equipe é quando eu realmente tenho interesse nessas trocas. O que eu não gosto, será que algumas vezes também não está presente em mim? Né? O que eu preciso aprender com isso? Enfim. E uma das grandes diferenças, né, de grupo para equipe é o objetivo, né? A equipe trabalha para algo em comum, né? A equipe tem um objetivo ali e que precisa da cooperação entre seus membros para poder dar certo, para poder atingir, né? Por isso a coesão é um conceito tão importante, porque a coesão é isso, essa capacidade de cooperar, de chegar junto a esse mesmo objetivo. E é sempre bom a gente lembrar que coesão é um conceito multidimensional, né? O que isso quer dizer? São vários fatores que vão explicar essa união do grupo, né? Ela não é uma coisa, se isso acontecer, o grupo vai estar coeso. Não, são vários fatores aí, culturais, sociais, pessoais, né? Institucionais e vários outros que vão interferir na maior ou menor coesão dessa equipe. Ela é dinâmica, né? Não é porque um grupo está coeso agora que ele vai estar coeso sempre. E não é porque um grupo não está coeso agora que nunca vai estar coeso. Justamente isso que você está falando, né, Marta? Tem estágios. Tem vários autores que dão vários nomes para esses estágios, não importa isso aqui, que aqui a gente não dá aula, né? Mas a gente poder entender, olhar, se você está aí no seu trabalho, numa instituição, né, e trabalha em equipe, perceber esses movimentos de grupo, quando chega alguém, quando sai alguém, quando você acabou de entrar, né, esse momento do amor que a Márcia está falando, né, tudo é lindo, e depois começa a ter um significado maior, e as pessoas começam já gostei daquele ali, aquela ali é metida, falou uma coisa, ficou atravessado, a gente vai dando um significado maior para isso, e a capacidade de resolver essas questões interpessoais, né, então isso é muito dinâmico, instrumental, né, porque os grupos têm as equipes têm um propósito, né, que é isso que eu falei, de uma das grandes diferenças entre o grupo e equipe, e afetiva, que vai decorrer das relações entre os membros do grupo, né, e é justamente isso, eu acho que é o que a gente precisa mais desenvolver, né, a capacidade de se relacionar, a capacidade de ouvir, de aprender com o outro, de compartilhar, de ter empatia, né, de ser solidário.
Isso faz uma equipe mais coesa. À medida que você vai falando, vai borbulhando aqui na cabeça, né? Como é que eu vou organizar tudo isso para Uhum, falar? Mas eu fiquei pensando aqui em duas coisas específicas para apontar agora. Uma delas é quando na família, quando entra uma outra pessoa dentro da família, muda toda uhum, a sistemática daquela sim, família, né? O núcleo sistêmico ali muda, né? Quando uhum, uma pessoa começa uma terapia, ninguém mais fica no mesmo lugar. Por uhum. isso é importante, se de repente todos da família pudessem fazer, né? Quando a gente mexe em um, mesmo que os outros não queiram, eles são mexidos também, né? É, e aí, também, então, eu pensando na família e nas alterações que acontecem, os objetivos, às vezes, também podem se alterar de um membro da família ou de outro, né? Uhum, Quando eu penso numa equipe esportiva, a equipe, quando consegue ter esse objetivo conjunto, eles conseguem mentalizar coisas muito similares, muito parecidas. E ali está o resultado do uau, que maravilhoso que foi hoje o rendimento, mas uhum, porque a equipe teve uma coesão harmônica, sintonizada. Porque às vezes nós estamos em conjunto, porém estamos com objetivos, sensações, percepções, mobilizações diferentes. E isso uhum, também muda. Um outro setor que a gente pode apresentar aqui é dentro de uma empresa que tenha fins lucrativos. Se uhum, toda a equipe não junta forças para aquele objetivo em comum, vai ter meio que um cabo de guerra ali, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, porque não existe uma pré-ocupação ou uma ocupação com a equipe enquanto um todo. Existe muito essa questão do ego enquanto individual. E isso uhum, acontece dentro das famílias, isso acontece dentro do esporte, dentro das empresas, dentro das instituições acadêmicas, porque o ego é o inimigo, né? Como diz o nosso autor. O ego é seu uhum, inimigo, é um livro que fala muito disso, né? Se eu não uhum, tenho uma coesão, se eu não entendo isso dentro de mim e dentro do outro, fica complicado chegar nesse acordo. Por isso ela passa por esses viés que falou, que você apresenta aí, da dinâmica, do instrumental, do afetivo e etc. E você está falando aí dos fatores também, né? Porque, como eu falei, vários autores vão falar de várias perspectivas, né, sobre o grupo. Quando você fala, por exemplo, dos fatores ambientais ou situacionais, né? Mas vamos imaginar uma equipe esportiva, torcida, salário, né, a posição dentro do grupo, a imprensa, as condições mesmo climáticas, geográficas, enfim, tudo isso vai influenciar também. Imaginando uma equipe, um recebe X, o outro recebe X menos tanto, né? Isso vai gerar, pode gerar, né, na equipe essas diferenças que vão aumentar ou diminuir a coesão. Os fatores pessoais, né, porque cada um tem as suas características de personalidade, histórias de vida, e cada um vai trazer isso para a equipe. Os fatores de liderança, a gente acha que a gente não pode falar de coesão grupal sem falar de liderança, né? A importância aí da liderança, mais um episódio do nosso podcast, né, para a segunda temporada, né? Tem a liderança, Autocrática, democrática e laissez-faire. a liderança que é, por exemplo, o cargo é de liderança, né? O técnico, por exemplo, mas tem aquela liderança que emerge, né, da característica da pessoa, das características do grupo. E isso que você está falando, né, da autocrática, democrática, laissez-faire, a forma como essa liderança é exercida. Vamos depois aprofundar isso na segunda temporada? Já vamos Sim, deixar o sim, gostinho aí para sim, quem está sim. ouvindo. E os fatores de equipe, né?
os papéis que cada um vai desempenhar dentro da equipe, né? O quanto cada um está implicado aí nas tarefas que a equipe tem que desenvolver. Então, articular tudo isso, observar tudo isso e pegar esses pontos que talvez não estejam muito amarradinhos, trabalhar isso na equipe para que essa coesão vá sendo desenvolvida, né, ao longo do tempo. Também é processo, né? Eu fiquei pensando aí, não sei se é isso que você quis dizer, mas você quis dizer, por Formal e informal, exemplo. lembrei. Formal e Ah, informal. tá. Porque eu fiquei pensando aqui quando alguém se destaca no grupo e ele vira o capitão do grupo, Sim. porque ele tem esse poder de integrar os membros do grupo, de acalmar e Uhum. tudo mais. Exatamente. Também nós temos muitos ruídos na coesão do grupo quando temos um dirigente que ele entende que tem que falar de forma mais grosseira para o grupo poder escutá-lo. Uhum. E algumas vezes é verdadeiro, esse grupo funciona dessa forma, mas às vezes ele funciona com uma pessoa que escuta mais, que fala menos e que quando fala é mais Uhum. assertivo. Então, depende muito dos grupos e de como é que aquele grupo vai se tornar equipe a partir dessa construção. Então, ele é processual por isso, porque à medida Uhum. que vai acontecendo, você vai fazendo a intervenção. E aí a importância do psicólogo do esporte, né? Porque de Uhum. repente ele fica ali de fora, observando, analisando, então ele pode dar um toque quando é permitido, na maioria das vezes, e aí a importância desse trabalho integrado conjunto, tanto para o técnico quanto para os membros da equipe, né? Uhum. Olha tal comportamento, olha, você pode falar essa mesma coisa, mas observa a forma como você falou, ou no momento que você falou, ou no local que você falou. Então, às vezes, aquilo pode ser dito, mas por alguma razão se perdeu e acabou atrapalhando essa coesão no momento decisivo Uhum. de uma partida ou de uma prova e etc. E é importante a gente falar que coesão não necessariamente é amizade, né? Eu já trabalhei com algumas equipes que as pessoas, muitas pessoas, né, da equipe no dia a dia não se davam bem, não se gostavam, não tinham essa relação de amizade, mas eram muito coesas como equipe, funcionavam bem em competição, porque sabiam, conseguiam separar isso e focar e unir ali o que precisava ser unido para funcionar bem, para competir, para render enquanto equipe esportiva, né? Às vezes a gente fica com essa idealização também de que todo mundo tem que ser amigo, não, todo mundo tem que ser amigo, né? Tem que funcionar bem. Qual é a tarefa? A gente consegue atingir, cumprir essa tarefa de uma maneira respeitosa, de uma maneira eficiente, né? Como equipe. Uma vez eu fiz um exercício com um grupo muito grande, né? Aplicando a sociometria. Então, o que, que a Uhum, sociometria pedia? Pedia para que ele apontasse as pessoas que ele confiava para o trabalho, duas ou três pessoas que ele confiava, e uma pessoa, por exemplo, que ele tinha dificuldade de trabalhar. E não uhum, importa o grau de amizade que tinha, porque às vezes o grau de amizade atrapalha é, é, a coesão da equipe, porque eu não consigo dizer, olha, Adriana, não está legal, é porque nós somos muito amigas, mas eu uhum, não consigo deixar você de fora e de repente você fazer a mesma coisa comigo. E, na verdade, o que funciona é a confiança no trabalho. Eu confiar naquela pessoa para o trabalho. E sim. a partir do momento em que eu fiz a sociometria e consegui mostrar ao grupo o resultado, foi muito importante, teve um crescimento muito grande. E nessa época, eu tinha um dirigente que dizia: eu adoro grupos diferentes, porque dos iguais eu não vou evoluir, mas dos Uhum, diferentes eu aprendo e eu cresço, e isso me faz ter uma equipe mais potente.
E ele tinha razão, né? É mais sim. difícil de gerir? Sim, é mais difícil de gerir. É mais difícil para nós, psicólogos, trabalharmos? Sim, é mais difícil. Porém, ela é de uma riqueza profunda, porque as diferenças faz com que ninguém fique na zona de conforto, né? E todos cresçam. Então, eis mais um item de importância. Sim, essa avaliação sociométrica, né, ela pode ser feita a profissional e a de amizade, justamente fazer essa relação. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer a propaganda, porque eu tenho um curso de sociometria, né, de avaliação sociométrica para equipes esportivas, então se você que está ouvindo não sabe o que é ou quer conhecer, entre em contato aí que está disponível o curso. E também, acho que leitura complementar, é claro que tem muita coisa sobre equipe, né, mas aqui muito do que eu estou falando, eu estou baseando também em 2 textos meus, um num livro chamado Curso de Psicologia Aplicada à Educação Física, organizado pelo Alberto Filgueiras, que é um curso que pega vários conceitos da psicologia para o pessoal da educação física mesmo, ele é mais voltado para a formação do educador físico, e o outro que é a Psicologia do Esporte e do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisa e Intervenção, que também tem um capítulo meu sobre a dinâmica dos grupos esportivos, e que fala um pouquinho com o olhar da Gestalt também. Então, para quem está ouvindo e gosta do que a gente está falando, são 2 leituras aí que complementam, né? Já que nós estamos no momento merchan, então também vale a pena nós falarmos desse projeto que inicia agora, em outubro mesmo, do Fome de Saber, que ele nada mais é do que uma leitura em conjunto, porque às vezes a gente não tem tempo de ler, e algumas reflexões, e a partir do término do livro, nós trazemos alguma visão terapêutica do que é que o grupo foi apresentando, e cada um pode levar para a sua terapia depois, para trabalhar melhor, mas ficar com as reflexões. Isso é um grupo que pode virar uma equipe futura ou pode continuar como um grupo para uma tarefa específica, que é essa da leitura. Então, veja, nós temos diferentes formas de grupo, diferentes formas de equipes, e a gente precisa compreender qual é o nosso momento agora, o que eu preciso, de que forma eu preciso trabalhar. Agora eu estou na fase de escrever um TCC, agora eu estou na fase de buscar um novo emprego, agora eu estou na fase de aumentar o meu olhar para a clínica esportiva, agora eu estou na fase de trabalhar treinamento das habilidades psicológicas, agora eu estou na fase de ampliar a minha empresa ou a minha família, enfim. Então, temos aí vários convites, o assunto, o grupo não se encerra aqui, coesão de equipe muito menos, mas fica aqui um gostinho para a gente poder falar um pouco disso mais para frente. E acho que também um convite para quem está ouvindo, assim, qual é a minha participação, a minha função, o meu papel nos grupos dos quais eu participo, né? Qual é a minha colaboração, a minha contribuição para esse grupo, para essa equipe, não importa, mas o que eu dou também de mim, o que eu dou, o que eu recebo nesses grupos, né? Porque grupo é isso, é troca, né? Esse grupo que você falou, por exemplo, de leitura, é troca, é reflexão para o autoconhecimento, né? Mas que vem muito dessa troca genuína entre as pessoas, o que me afeta, como que eu sou afetada por você, né? E acho que a gente tem essa autoconsciência também. A gente está falando muito aqui nos episódios do individual, né? Como que o atleta se trabalha, como que a gente faz esse trabalho individual, mas para um trabalho de equipe, para um trabalho em grupo, que seja funcionar bem, precisa dessa abertura para a relação com o outro, né? A gente precisa ter esse respeito, esse olhar, esse amor mesmo ao próximo, amor no sentido mais amplo, né? De querer contato, de querer troca. Eu vou abrir duas falas que eu acho polêmica, mas necessária. Uma delas é a visão política e a necessidade. Eu sou um ser político quando eu compro um pão, eu sou um ser político quando bebo uma água,
quando me movimento em direção a A ou a B. E eu preciso tomar o cuidado para ser um ser político com uma ética e uma moral cuidada, né? Uhum. E respeitar que nem sempre o que eu penso é o que o outro pensa. E que já está provado que a unanimidade ela é murra, né? Então, Sim. que essas diferenças é que faz o grupo crescer. E depois, uma coisa mais profunda é a espiritualidade, não a religião, né? Que a Sim. religião é um religare. A espiritualidade é uma postura diante da vida. E o Gestalt terapeuta tem isso, né? Uma postura Uhum. de presença, uma postura de uma escuta mais cuidadosa, uma inclusão. Então, se a sua espiritualidade está ligada na natureza, ou no santo, ou na Bíblia, ou no tambor, ou não importa onde, ela Uhum. precisa e deve ser respeitada. E quando nós temos uma coesão coletiva, nós temos mais harmonia. Então, essa coisa do coletivo estar pesado, parece que não, mas chega até mim, chega até a minha casa, chega até meu grupo. Então, quanto mais a gente conseguir deixar a coisa harmônica, mais cristalina, é melhor para todos, né? O funcionamento é melhor. Então, acho que vale a pena também nós olharmos com mais compaixão, com mais empatia para os diferentes grupos que nos cercam. Posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Posso não Uhum. aceitar, mas eu posso compreender. Então, esse é um grande movimento de inclinar-se para. Perfeito, Marta. E é isso, né, que você falou, assim, a gente até dividiu aqui, falar só de coesão, porque falar de grupo é muito extenso, é muita coisa, vai dar muito episódio ainda, e aceitamos sugestões sobre o que você tá ouvindo, quer saber mais, quer pensar mais, refletir sobre o trabalho de grupos, manda aí, que a gente já está preparando a segunda temporada, e a gente vai, com certeza, né, falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tá Ficamos por bom. aqui? Um beijo, boa semana a todos e até Até a mais. próxima, tchau. Tchau, tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.